Mais um cafezinho. Estamos Diegão, Anderson, Vô. Vamos bater um papo aqui um pouquinho, né? Vamos falar um pouco desse nosso agro. Acho que hoje, legal a gente poder trazer a condição para quem está nos ouvindo de... Também da gente contar um pouquinho de causa, né? Afinal de contas, nós somos mineiros, rodamos esse Brasilzão. Você não, né, Vô? Eu não. Você não, é verdade. Eu sou pé E vermelho. você também não. Eu sou gaúcho, cara. Não entendi. Nós somos mineiros. Acho que falar que a nossa empresa é mineira, mas a Aí gente pode. roda esse Brasilzão atendendo, vamos lá, Diegão, produtor, revenda, cooperativa, mesa de renda variável de corretora, mesa agro de instituição financeira, trading, é de um tudo, né? Tudo. Curiosos, Curiosos. estudantes. Lá em Alfenas, tinha 3 estudantes da Unialfenas, né? Na Sim. palestra que a gente estava dando lá. Sim, é verdade. Muito bom. Você até indicou livro para eles, não indicou? Foi. Não foi a melhor alternativa, não, mas estava precisando de um susto lá para ver a realidade. Maravilha. Então vamos fazer esse cafezinho hoje. Vamos tentar contar um pouco dessas andanças nossas, do que a gente tem visto, né? Numa forma de trocar realmente experiência aí com o nosso público. E, Vô, fala pra gente um pouquinho, se a gente fosse olhar o que está acontecendo nessa altura do campeonato, né, nesse ano de 2025, pro nosso amigo cafeicultor, pro sojicultor, pro produtor de milho, o que ficaria aí no radar deles para ter atenção nessa altura do campeonato? Bom, para o produtor de soja, a gente entra no período crítico, que é o final de março e início de abril. Todo mundo sabe que 30 de abril é o dia de pagar as contas. Então, tanto as revendas têm que receber aí as operações de barters feitas e as instituições financeiras têm que receber o crédito do custeio. Para o sojicultor, pior momento para ele pensar em vender agora, né? Porque a gente pega o pico da safra, colheita bem avançada, a gente pega pico, pelo menos o primeiro pico dos preços de frete, e ainda a gente está vendo problemas em alguns portos, que não é nada de novo, né? É problemas antigos que sempre vêm à tona e há anos a gente não vê solução. Para o produtor de milho ficar atento, a gente teve agora no dia 14 de março a troca do contrato futuro de referência. Então, o contrato que passa a referenciar o milho é o contrato maio para exportação na B3 para negócios aqui e para exportação na Bolsa de Chicago também vira o contrato maio. E o contrato maio, como a curva está invertida, ele está mais barato que o contrato março. Então, para futuras precificações, o preço mudou. No spot, para quem está guardando a safrinha, o momento está bom, o mercado está aquecido, a produção foi um pouco menor, dados os atrasos de chuva que nós tivemos na safra passada e redução da área. Então, para o mercado de milho está muito bom, mas para aquele que está pensando em comprar insumos para a segunda safra desse ano, a safra 25 do milho, ficar atento porque os Estados Unidos aí devem vir com a área maior de milho, vai perder soja, vão ter que comprar insumos. A China ainda tem mais um leilão para fazer para a compra de nitrogenados, então pode ser que a gente tenha um aumento aí no preço de insumos. E com problemas de guerra que a gente tem no Oriente Médio, também se corre um risco da entrega de produtos. Então, o produtor de milho ficar atento com o spot, não perder tempo em fazer vendas. Para a safrinha 25, começar a pensar em travar o preço desse milho já, não travar tudo, mas travando porções. Para o sojicultor, rever a estratégia para a safra 25, porque a gente vai para ela com um estoque mais alto esse ano. A não ser que a China mude todas as compras aqui para o Brasil e leve o nosso volume maior embora, a gente tem esse risco de um estoque maior para a safra que vem. E o cafeicultor, Vô? O cafeicultor teve um momento aí que ele pôde nadar de braçada. A gente teve aqui no Cerrado de Minas café de R$3.000 a saca. A gente viu aí negociações que propiciavam ao produtor com 5 sacas Travar por tudo. hectare, fazer todo o trato cultural, solo, planta, tudo para a safra 25. Maravilhoso. Para quem aproveitou a oportunidade e ainda pegou café de R$3.000 a saca, foi um momento ímpar. E para o cafeicultor fica no radar que a gente ainda tem um grande desequilíbrio entre oferta e demanda. Esse desequilíbrio ele não volta, ele não entra em equilíbrio a balança
Na próxima safra, 25, 26, deve ficar para 27, 28, a depender do clima da próxima safra, né? Mas a safra 25, 26 já dá desenhado uma perda de produção e o fundamento é que o preço continue alto. Mas a gente tem na outra ponta da negociação quem toma risco nesse mercado, que são torrefadores, que são os exportadores e as tradings. Esse pessoal está calejado com as altas do café em bolsa e com o margeamento que a bolsa exige. Então, a gente está vendo RJs de importantes players desse mercado chegando e que retiram liquidez do mercado. E aí não adianta nada eu ter pouco produto no mercado se não tem quem compra. Se não tiver quem compra, pode ter pouco produto que o preço não deslancha. E é o que a gente está vendo agora. Pouco produto, mas o preço não vai. Ou seja, não pode ter pressa para ganhar dinheiro, né? Tem que ter pressa para ganhar dinheiro, na verdade, né? Tem que ter estratégia para ganhar mais. Boa. Isso sim. E Diegão, se o telefone de alguém que está nos assistindo tocar e for o Diego, por favor, atenda. Atenda, porque o Diegão tem a tarefa de fazer todo o desenvolvimento comercial da Sapiens Agro. Que beleza. Diegão, conta para nós o que você está percebendo da safra em termos de produção, um pouquinho do que você tem andado também, falado com nossos clientes aí, como é que você está avaliando, com base na sua experiência também, já de muitos anos acompanhando, você que vem do setor de sementes, fala um pouco para nós. Beleza. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com o time todo. E começando pela soja, eu acho que é importante, né, a questão de produtividade da soja desse ano, né? Com quem a gente fala, as pessoas, os produtores estão muito felizes com a produtividade. A gente teve um evento climático, digamos assim, que favoreceu demais a produtividade da soja, né? Então, começou a chuva do 15 de outubro, né, que choveu praticamente no Brasil inteiro, de uma forma mais homogênea, né? E as produtividades estão sendo boas. muito interessantes, ajudando bastante nessa questão de produção, né? Que o nosso produtor é fantástico, a tecnologia que ele emprega, desde produtos, equipamentos, sementes, né? Tudo aquilo que envolve a produção. Pensando no milho agora, né, que nós estamos ainda já com a finalização da janela de plantio de milho, que depende de algumas regiões, mas vamos botar num geral aí, dia 20 de fevereiro, que é uma janela mais tardia para plantio de milho, mas pode-se plantar outras culturas. A gente percebe que nesses últimos 15 dias, em algumas regiões um pouco mais, a gente sente um pouco da falta da precipitação agora. Então, são alguns elementos que a gente tem que prestar atenção como mercado. Né? Tem a questão que o Anderson comentou dos Estados Unidos, de aumentar ou não a área, o fechamento da área da segunda safra aqui no Brasil, e entender um pouquinho essa questão. Mas pensando em clima, esperamos que venha a precipitação, que a gente está vendo que um período mais seco nesse início, mas ainda a gente tem a opção, tem a oportunidade, não tem oportunidade ainda de falar sobre alguma quebra, alguma coisa mais nesse sentido, mas é importante que aconteça. Mais umas 2 semanas de observação aí, todo mundo prestando atenção, o que você acha? Já estamos com a oportunidade, a gente está prestando atenção agora, nessa semana tem uma previsão para que venha uma chuva mais, digamos assim, homogênea. Né? O pessoal fala um pouco da onda de calor que vem, alguma frente fria. O pessoal fala muito agora do dia de São José, da enchente de São José. Né? Então, a gente está com a expectativa. Ontem, eu estava em Araguari, teve uma precipitação muito boa, mas foi localizada, não foi aquela chuva generalizada, mas já devagarinho as coisas vão se ajeitando. Aí tem que prestar atenção. E interessante, né? Porque a gente falou... O Anderson deu uma leitura de mercado, você falou um pouquinho do que está acontecendo mais na expectativa da produção em si. E no final do dia, tudo isso se torna fundamento para que eu tenha um preço na cidade que eu estou produzindo, né? Para eu poder vender. E eu acho que é sempre importante a gente bater nessa questão conceitual. E aí, comenta novamente para a gente desses fundamentos de formação de um preço, né? Por que eu estou aqui numa produção, a mesma cultura em Patos de Minas é um preço, em Uberlândia é outro. Fala um pouquinho disso daí para nós. Primeiro a gente tem que destacar que
preço e fundamento se resumem ao que existe. É o que existe de produto. Se colheu, isso está no armazém, se colheu, se está num caminhão, se colheu, está no porto, está dentro do navio, o preço é dado pelo que existe. E quando o preço sobe demais, é porque o mercado entende que não existe. Esse é o ponto. Mas como o que existe, a gente não pode auferir com exatidão cada grão que foi colhido em cada propriedade dentro de um país, então a gente estima. Sim. E aí as estimativas vêm de fontes como Conab, consultorias independentes, e como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que, independente da precisão desses números, o mundo acompanha isso. Então esse é o primeiro ponto. O mundo acompanha o balanço de oferta e demanda. O balanço de oferta e demanda é o quanto se produziu menos o quanto se comeu, menos o quanto se exportou. O que sobra é o que o mundo olha. Sobrou muito, preço para baixo. Sobrou pouco, preço para cima. Basicamente é isso que a gente acompanha no mundo de grãos. Agora, isso globalmente. Quando a gente vai para localmente, a história é outra. Peguemos a Praça de Uberlândia como exemplo. Uberlândia tem uma indústria de esmagamento de soja. Então, muito da formação de preço de Uberlândia é afetado pelo apetite da indústria que esmaga grãos, junto com a exportação. Então, aqui eu posso ter um preço de soja mais alto do que uma cidade a 200 quilômetros daqui que não tem indústria. Talvez seja mais barato encaminhar essa produção para o porto do que trazer para a indústria de cá. Isso, por si só, provoca as divergências. Segundo ponto, se eu tenho pouca estrutura de transporte, pouco caminhão, vamos resumir, se eu tenho pouco caminhão aqui disponível para transportar essa produção, tem que vir caminhão de fora. Se vem caminhão de fora, é mais caro. Se é mais caro, é preço a menos para o produtor, porque o produtor, lá no final das contas, ele é tomador de preços. Ele simplesmente ouve a oferta, ele não dá o preço do produto dele, ele só escuta a oferta. E quanto mais longe do destino final, seja a indústria ou o porto, menor é o preço para o produtor, porque a conta da logística cai lá no bolso do produtor. Verdade. E aí a conta da logística é a interna, indo para porto, junto com a externa, que vai para exportação. Então, coisas bobas como o produtor não olha, mas uma guerra a guerra que está acontecendo no Oriente Médio, bem simples, se isso impacta uma rota de escoamento de grãos para a China, que tenha que se procurar outra rota, isso aumenta o custo logístico, aumenta o custo do seguro. Aumentou esses custos, a soma que tem no preço do frete ou do seguro é uma continha de menos no bolso do produtor. Então, Ô Anderson, e quando a gente olha, queria comentar um pouquinho, você falasse um pouco sobre o milho, no seguinte sentido, a gente produz muito e tem um mercado interno muito robusto, né? E a gente encontra bastante liquidez em contratos de milho na B3. Como é que é a relação B3 com Chicago, Anderson? O que a gente pode explicar para quem está produzindo aqui nessa questão da influência na formação de preço? Se eu tendo a olhar mais o preço no Brasil, se eu tendo a olhar o preço Chicago, por caso do milho, como que você vê? primeiro, eu vou olhar aqui no olho do produtor rural e falar: Bolsa de Valores é um negócio bom. Ela existe para dar liquidez no mercado, ela existe para trazer segurança para o produtor rural. Primeiro ponto, tira essa ideia que Bolsa de Valores é para perder dinheiro. Não é. Bolsa de Valores é para proteger o mercado. O contrário fosse, a Bolsa de Chicago já teria quebrado na década de 30, já teria quebrado na pandemia em outras vezes. E muitas empresas quebraram e a Bolsa continua firme. E quem opera na Bolsa tem a liquidez necessária para entregar seu produto. Então, primeiro ponto, Bolsa é necessário. Segundo, grãos, a formação de preço, soja, milho, café, que a gente está falando aqui, não é no Brasil, é nos Estados Unidos. Soja e milho, Bolsa de Chicago. Café, Bolsa de Nova York para o Arábica e a Bolsa de Londres para o Robusta. Por que não a B3? Porque não tem participante, não tem especulador o suficiente entrando na Bolsa para dar liquidez. Na Bolsa de Chicago e na Bolsa de Nova York, a gente tem especuladores, e não é ruim termo especulador é necessário.
ele é a contraparte do produtor que tem que vender ou da indústria que tem que comprar na bolsa. É liquidez. Se eu tenho muita gente operando na bolsa, eu tenho muita liquidez e eu tenho confiança em usar aquela bolsa, porque eu vou sair da minha posição na hora que eu precisar. Então, a B3 ela pode ser usada para movimentação de milho tranquilamente, mas a nossa bolsa não tem liquidez para soja e também não tem liquidez para café. E as bolsas no exterior têm. E aí nós temos outro contraponto. Se eu for olhar para o milho consumo interno, a B3 está ok. Se eu for olhar para milho de exportação, tem que ter Chicago. E qual é a diferença que tem entre essas duas bolsas, Chicago e a B3 aqui? Distância entre elas e o frete para transportar, só isso. É a distância entre elas e o frete. Se eu fosse vender milho na bolsa de Chicago, eu teria que entregar lá, em um armazém credenciado da bolsa. Então, eu teria que bancar o frete até lá. Essa é a diferença básica entre as duas bolsas, liquidez e a distância. E você falou um negócio muito interessante, né, Anderson? Que existir a liquidez dos contratos é importante para eu sair da minha posição, né? Então, o que você está falando, traduzindo, ninguém é casado com o mercado financeiro. Se eu tomo uma posição, eu posso sair dela. Mercado financeiro é igual namoro. Entra, sai, pega na mão, dá um beijinho, tchau, vamos para o próximo. Isso é mercado financeiro. Resumidamente, é assim mesmo. Se eu tivesse que ficar casado com um produto financeiro de mercado, não teria sentido bolsa. Até porque a minha produção não é eterna. Eu produzo para essa safra, a safra que vem já é outro negócio. Então, eu tenho que poder entrar e sair a qualquer hora desse mercado. Para entrar e sair, eu preciso da namorada. Ou a namorada precisa do namorado. Então, eu preciso da contraparte. A contraparte quem que é? É alguém que acha que o mercado vai na direção contrária de quem precisa de proteção. Então é namoro mesmo. É namoro. É namoro, exatamente. O produtor rural precisa vender. Ele precisa de alguém que compre. Então, o produtor rural que vende, está vendendo porque acredita que vai cair o preço. Tem outra ponta que acredita que vai subir. E está todo mundo certo nesse negócio. Cada um mede o risco, quantifica esse risco e entra na operação sabendo o risco que está exposto. Esse é o dever de casa do produtor. Qual é o risco que eu estou disposto a correr? Eu vou aprofundar um pouco mais porque se eu sou um produtor de 1 hectare e produzo 60 sacas de soja, eu preciso de 30 para pagar minha conta de produção. No momento que eu vou para a produção, os 30 tem que estar vendido, porque eu não posso correr risco no meu custo. É a minha sanidade financeira para plantar a safra da frente. Então, ponto. As outras 30 que eu vou produzir das 60, eu quero correr o risco em quanto? 30, 20, 10, 5... Porque se eu posso correr o risco em 30, aí não preciso fazer nada. Basta esperar, rezar para o preço subir e pronto. Mas eu medi meu risco é 30. Ou posso falar, meu risco é 5. Eu não quero correr risco em mais que 5 sacas. Então, tem 25 sacas no meu hectare que eu tenho que proteger. Que jeito? Produtor que entende mais desse mercado, pode vender contrato futuro. Produtor que não entende desse mercado, compra seguro de preço, igual compra seguro de carro. A mesma coisa. E só pegando o gancho, né, Anderson, e também esse apetite ele pode entrar ou aumentar de acordo com o conhecimento em função do tempo. Exato. Né, que não é a necessidade de se fazer tudo isso que o Anderson está comentando de uma única vez, sim, mas de aprender com o mercado, com as experiências, e testar os produtos que fazem sentido para a sua realidade. Né? A gente comenta que não tem um sapato 37 para qualquer pé. Para qualquer pé. Aprendi isso aqui com o time. Mas é realmente isso. Cada um tem um apetite, cada um tem aquilo que ele suporta. Sim. Né? Então, esse suporte, né, penso, aprendendo um pouco desse mercado, que esse suporte vai de acordo pode ser personalizado, não tem uma receita de bolo. Não. Né? E só agregando, Anderson, pensando um pouquinho, que a gente estava falando um pouco das praças, né? Trazer um pouquinho desses aprendizados, como o ano passado, que a gente teve algumas questões de clima, que tivemos replantio, que muitas pessoas ficaram aguardando em função de um aspecto nacional, e a gente, que aí veio com a expectativa, o preço vai subir. Só que vem um outro player trazendo uma produção um pouquinho maior, que suportou essa perda local
que fez o preço, no caso da soja, no passado, ele decrescer um pouco. Então, a praça é importante a gente olhar, mas ter uma informação de qualidade, olhando não só a praça, mas também esses fundamentos que o Anderson coloca aqui, mas olhando também a questão de produção, consumo a nível mundial da sua commodity, daquela commodity que ele está produzindo. Ô, Diegão, você trouxe um ponto muito importante, eu até vou falar, olhando para quem está nos ouvindo, que dentro da Sapiens Agro, nós temos 3 características de produto que tangencia mais quem está na produção em si, né, na lida. A gente tem o AgroSap como plataforma de inteligência de mercado. Nós vamos explorar um pouquinho esse conceito de inteligência de mercado, fazer alguns comentários aqui nesse cafezinho de hoje. A gente tem o Agro 360, que aí é pegar essa inteligência de mercado e colocar mais próximo do meu custo, né, para que eu acompanhe a minha rentabilidade. E nós temos nossos trabalhos de formação, de educação, de ter ciência do mercado como um todo, né? Então, plataforma, consultoria com tecnologia e treinamento, orientação, palestra. Quando você implanta, né? Acaba na sua atribuição, você implanta nossas soluções para diversos tipos de produtores. O que você mais nota que ele evolui? Quando, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais simples, quando ele começa a usar ali um AgroSap todo dia, que ele começa a entrar numa rotina de acompanhar o mercado, o que você percebe que muda no dia a dia dele? Maurício, eu acho que um dos pontos que eu percebo dessa mudança é a mudança de hábito, né? De tomar isso como um hábito. O Anderson sempre comenta, né, nas palestras, nos treinamentos, nas nossas conversas, de que o produtor ele é um tomador de preço. Então, ele está atento àquele momento, mas uma forma que eu vejo uma mudança muito forte é que ele não fica prestando atenção apenas ao preço. Ele começa a prestar atenção em outras informações que são importantes e vão um pouco além. Ele começa a olhar um pouco mais a questão da sua margem. Perfeito. Né? Não fica apenas ligado ao preço, mas ele fica ligado também à margem daquilo que ele está buscando. Tá. E busca efetivamente ferramentas, tá, seja elas quais forem, para essa tomada de decisão. Às vezes mesmo que ele decida não fazer nada. Né? Mesmo que ele não decida fazer nada, mas ele sabe que existe a possibilidade. E isso é interessante, né, Anderson? Porque você desde que eu te conheço aí, né, vô? Cada ano que passa você vai ficando mais vô, à medida que eu te conheço. Você fala muito na questão da rentabilidade e no benefício que uma inteligência de mercado traz. O que é para você, para o Anderson, para o nosso vô do agro, a inteligência de mercado? Gente, bem simples mesmo. Inteligência de mercado é porque, como eu não tenho que subir no trator, nem no pulverizador, nem na colhedeira, nem no caminhão, eu tenho tempo de parar e olhar para a tela de computador e construir análise de dados. É isso. O produtor não tem tempo para isso. A rotina da propriedade suga muito dele, não tem horário. Como nós não temos fazenda, então a gente tem tempo de sentar e olhar. E o que a gente olha? É comportamento. Os Estados Unidos produzem quando? O que afeta a produção lá? Como que a bolsa lá reage a clima? Como que a bolsa lá reage a guerras? Como que a bolsa lá reage a uma tarifa imposta para o produto que eles exportam? Simples. A soja vinha negociando na Bolsa de Chicago a $10,70 o bushel. Assim que a China impôs uma tarifa extra de 10% sobre os 3 que já existiam, Chicago derreteu de 10,70 para 9,80. Então caiu 90 centavos de dólar por bushel, quase 2,2 dólares por saca, somente numa tomada de decisão. Não reduziu produtividade, não impactou o custo do produtor, mas derrubou a bolsa lá. E para nós? Para nós foi ótimo. Os prêmios da exportação aqui no Brasil, o prêmio Abril, que estava negociando a 30, 40, passou a negociar 80 centavos. Então, os 90 que caiu lá, veio para cá.
Só que na formação de preço, eu tenho que somar a queda de lá com o aumento de cá e para nós ficou no 0 a 0. Quer dizer, a gente não sofreu. Nós não sofremos com isso, ao contrário, a gente teve uma manutenção dos preços que a gente tinha antes, com um adicional. O volume que seria exportado pelos Estados Unidos para a China acaba que vem para o Brasil porque a soja aqui fica mais barata que a soja lá nos Estados Unidos. A gente está com um câmbio alto ainda, né? Um real bem desvalorizado. Então, em yuans por tonelada, a nossa soja sai mais barata para a China do que a soja dos Estados Unidos. E o frete marítimo é quase a mesma coisa, não muda muito. Então, isso beneficia o produtor brasileiro. Podemos falar, vô, que a gente é um economizador de tempo para quem está na lida? Economizador de tempo e aumentador de ganho. Aumentador de ganho. Aumentador de Isso ganho. É bom. Diego, você tem falado isso? Eu vou incorporar esse aí. Aumentador de ganho. Aumentador de ganho. É por isso que eu gosto da praticidade do Anderson. Não tem igual. E quando a gente fala disso, globalmente falando, a produção de grãos é igualzinho fazer churrasco. Ninguém faz churrasco só com picanha, porque fica caro pra caramba. Então eu preciso olhar Brasil isoladamente, os Estados Unidos isoladamente, a Argentina isoladamente. Depois eu preciso analisar todos eles somados para saber qual que é o impacto de tudo. Porque eu posso ter uma superprodução no Brasil que impacta o preço, mas se eu tenho uma restrição para a soja nos Estados Unidos, aquela superprodução já deixa de ser um problema. Legal. Eu tenho uma quebra de produção no Rio Grande do Sul, pode vir aí 6 ou 7 milhões de toneladas. Verdade. Então, perde produção, vai faltar soja? Depende, se a Argentina produz esse excedente de 4 ou 5 milhões de toneladas, a Argentina equilibrou. Então, isso a gente fica o dia inteiro, o tempo inteiro, o final de semana fazendo. Por isso que a gente se coloca como um serviço de inteligência de mercado para orientar naquilo que a gente tem tempo de estudar e que o produtor não tem. É isso que a gente faz. E o Diegão é uma prova viva, como ele começou, né? Desde que ele se juntou aqui a nós na Sapiens, como ele criou o hábito de vir consultando o mercado, praticamente todo dia, né? Porque agora virou até paisagem, Virou né? hábito. Virou hábito. E Diegão, fala pra gente, assim, um pouquinho, o que pode esperar do que nós estamos aí preparando na Sapiens. Nós estamos no mês do nosso ano aqui, que pode ser importante, né? Para abril, para maio, a gente tem algumas novidades. O que você está preparando aí para falar em breve com os nossos clientes? Como é que você está organizando? E enquanto você fala, eu vou pedir para você, vou me passar ali o cafezinho, me dá um EOS aí. Já deixo um abraço para o Johannes, para a Giovana, para a Michele, para o Lucas, para a Marinete, senão não dá para ser feliz, né? Tem que tomar um cafezinho especial. Vou começar a colocar o cafezinho aqui para ouvir o barulho dele caindo na... Ó. Ei, Johannes, esse merchan não pode ficar de graça não, viu? Parceria, rapaz. Não, mas é muito bem. E, na verdade, ô Maurício, a gente não combinou o spoiler, né? Sem spoiler. Assim... Não, mas acho que, assim, pensando exatamente no que nós estamos falando e o propósito, né, de estarmos aqui, falando, eu vou fazer um passo atrás, né? Eu venho muito dessa questão de produção, de produtividade, de tecnologia de produção. E quando eu conheci a Sapiens, para mim foi um outro universo que abriu. Um pouco pela questão também do que nós fazemos aqui, né, da questão de informação, a questão de dados, desses estudos da base da ciência, né, que está muito em voga, mas realmente existe, né? Com base de dados, né, e com a ciência por trás nos ajudando ao ser humano tomar as melhores decisões, seja em tendência, em entender mercado, entre outras coisas. E para mim foi um diferencial, porque quando eu comecei a navegar e a conhecer um pouco mais desse mercado, para mim foi um horizonte que eu não tinha. E eu espelho isso muito no produtor que vai nos assistir agora, que também ele tá na operação. Né? Ele está preocupado agora se a colhedeira está legal, da correia, se quebrou, do caminhão, da chuva se vem, do parafuso. E a gente está aqui como um dos propósitos da Sapiens de levar essa informação com qualidade. Né?
A gente não compra e vende soja, milho, nem café. Sem viés. Sem viés. Né? Então, o Café nosso... compra? Não. Ué, A gente consome excelentes cafés. Exato, que são, casualmente, são nossos clientes, né? Johannes, esse segundo merchan não estava combinado, é. viu, Johannes? Ó. Mas, então, quando a gente traz essa questão para a mesa, né, a gente também trabalha muito com tecnologia. E agora, nesse mês de abril, a gente está vindo com uma roupagem de um dos nossos produtos com uma tecnologia um pouco diferente, mas que agrega demais. Gustavo tá quase te matando ali quando você falou um pouco diferente, que é diferente para chuchu, né? Não, é muito Mas, diferente. Sem spoiler. É muito diferente e ajuda muito nessa questão da informação, de dividir a informação Perfeito. E levar essa informação de qualidade que está dentro da plataforma para os nossos clientes. Né? Isso é muito legal. E vamos caminhando aqui para a gente concluir esse nosso cafezinho de hoje, que eu vou te falar, passou rápido, hein? Meu Deus. Você ouviu o trovão? Tanto, não. Tá. Olha a chuva do Diego. Foi um trovão, a chuva do Diego. Nós estamos chamando chuva, moçada. Tamo junto. E, Anderson, se você pudesse dar um recado, uma frase para quem está nos assistindo nesse momento de agora, o que você falaria para os nossos clientes, para os nossos amigos, para quem gosta do nosso trabalho, para quem ainda não nos conhece, está nos conhecendo em função dos nossos cafezinhos, o que você falaria? Não tem jeito de você ter um resultado diferente fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, se o produtor rural precisa melhorar a rentabilidade, precisa melhorar, ele vai precisar dedicar tempo para olhar para o mercado depois da porteira. Senão, ele vai continuar fazendo o que o avô ou bisavô fazia. E não que esteja errado, está tudo certo. Porém, não aumenta a rentabilidade. Fazer do mesmo jeito é manter a rentabilidade do mesmo jeito. Então, não precisa olhar para esse mercado, não. Pode contratar a gente que a gente olha para isso. Diegão, um recadinho. Eu acho que o recado principal é o seguinte, é buscar informação de qualidade. Tá. Porque a gente é bombardeado todo dia de uma série de informações, né? E o nosso trabalho aqui é buscar essas informações, filtrar essas informações, colocar tecnologia, colocar o nosso conhecimento nessas informações e entregar para quem ainda não tem tempo, né, ou precisa dessas informações de uma forma simples, não simplista, mas com qualidade. Isso é importante. E também a gente não... Quando você trabalha esse trabalho nosso de economizar tempo, né, e aumentar a rentabilidade, também a gente atende também muito pessoal de revenda, né? Aprende pessoal de revenda, atendemos time da indústria, equipe da indústria, pessoal especialista em operação de barter, a gente atende, até mandar um abraço para a Poli. Então, realmente é um repertório completo, né, Anderson? Sim, nós temos produtos aí de inteligência para todo participante do mercado. A gente fala muito para o produtor, porque quem está na indústria tem um pouco mais de acesso à informação e tem mais tempo para acompanhar, né? E realmente o produtor não tem tempo. Então, às vezes a gente direciona mais a fala para ele por essa restrição de tempo que ele tem. Mas nós temos solução de análise e inteligência para toda a cadeia do agronegócio. E se eu pudesse dar também um recado, né, que eu aprendo com vocês dois aí todo dia, e também conduzindo aí as operações da Sapiens, é que lucro pequeno nunca matou ninguém. A falta dele é que pode comprometer a sua operação e que a gente aqui está focado na sua rentabilidade e na perenidade. Que isso é importante. Tem que sempre pensar na safra que vem, né? Sempre, sempre. O chicote não para de estar lá atrás das costas de jeito nenhum. Porque a conta chega, a conta vai chegar a 30 do 4 do ano que vem de novo, do outro ano. Então, a gente tem que estar com um olho no rato e o outro no peixe o tempo inteiro. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um cafezinho. Um prazer conversar com você, Diegão. Prazer estar aqui com você também. E em breve novidades, né? Vamos já pensar no próximo. Novidades. Em breve. Agora mesmo nós vamos transmitir no pós-FEMEC, né? Provável, né, Gustavão? Sim. O pós-FEMEC. Vamos lá. Isso aí, um abração. Um abraço. Um abraço, pessoal.